irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro, estamos vivendo a quinta semana do tempo comum e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabais de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós escutamos no Evangelho de hoje esse relato desta mulher que suplica um testemunho de fé. Aqui nós vemos que o evangelista Marcos deixa transparecer a grande diferença dos pagãos, dos mais pobres, daquelas pessoas que de fato tinham no seu coração uma docilidade, uma simplicidade e que entendiam e recorriam a Jesus. Em detrimento, muitas das vezes, dos homens de fé, daqueles que eram a referência religiosa, como os fariseus e os mestres da lei, que tinham uma resistência a respeito de Jesus. De fato, na época de Nosso Senhor, era muito clara essa divisão, que o povo de Israel, ou seja, os judeus, era um povo escolhido por Deus. Quem não fazia parte desse povo, ou seja, os pagãos, eles não tinham esses benefícios da eleição de Deus. Ou seja, eles eram um povo, uma realidade em segundo plano. E um dos nomes, dos termos que se chamava também os pagãos, eram de cães. Por isso que Jesus traz essa imagem dos cachorrinhos ao dialogar com aquela mulher. Mas eu queria ressaltar o testemunho dessa mulher que recorre a Jesus e que mostra que uma realidade fundamental na nossa vivência espiritual, eu e você não podemos perder de vista. Diz a palavra que aquela mulher, ela buscou Jesus. Jesus estava até escondido, mas ela se coloca aos pés do Senhor. Ela cai aos pés de uma maneira confiante. Amados irmãos, queridas irmãs, se nós olharmos para a nossa realidade hoje, por exemplo, sacramental, Jesus também está escondido. Ele está escondido no véu do sacramento, ele está escondido, muitas das vezes, na palavra, ele está escondido nas pessoas da nossa comunidade. Às vezes também nós precisamos dessa fé, que mesmo não tendo clareza total humana, mas a fé que é crer no invisível, nos ajuda a muitas das vezes buscar e reconhecer o Senhor ali. Hoje talvez o Senhor quer abrir os nossos olhos e nos dar a graça de enxergar pelos olhos da fé e encontrar o Senhor. Mas para isso, o Senhor quer nos renovar na confiança. E o que é confiar? Aquela mulher, ela não tinha plano B. Ela só tinha o Senhor. O que acontece, queridos irmãos, amadas irmãs, que nós queremos a ação de Deus na nossa vida. Nós queremos a salvação de Deus. Mas muitas vezes nós temos um plano B na manga. Se não der certo aquilo que Deus me oferece, eu tenho isso. Aquela mulher, ela esperava tudo de Deus. Ela não tinha outra esperança
além do Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, que a palavra do Senhor hoje renove o nosso coração nessa certeza, nesse abandono. E na Sagrada Escritura, quando nós vemos esse movimento de cair aos pés de alguém, esse movimento não é somente uma postura, ele tem um símbolo de rendição, um símbolo de adoração. Que o Senhor hoje nos dê um coração adorador, um coração que se dobre, que seja rendido na presença dEle e dEle espere tudo com confiança e mesmo abandono. E assim nós vamos ver a graça do Senhor acontecer. De fato, quando nós olhamos essa imagem que o Senhor nos dá dos cachorrinhos, o cachorro, quando ele tem o seu dono, ele só espera do seu dono. A imagem de um simples animal irracional pode nos ajudar a amadurecer e a crescer na confiança. O cachorro espera tudo daquele que é o seu dono. Que assim também, queridos irmãos e irmãs, tomando posse da nossa propriedade por Deus, possamos esperar tudo nele, de uma forma abandonada. Que o Senhor nos dê essa graça de ter essa violência de confiança e tudo esperar do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.